Boa noite, galera. E aí, como é que nós estamos hoje? Tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto importantíssimo, um assunto bem legal, que são os movimentos populacionais. Daria para fazer aqui umas 3, 4 aulas direto só sobre movimentos populacionais. Então, paciência aí e vamos para frente, viu? Movimentos populacionais, nós estamos falando de migrações, né? Migrações, movimento populacional pelo mundo. Então, nós temos aí as migrações, que você tem também, dentro das migrações, algumas nomenclaturas importantes para nós. Emigrante e imigrante, uma delas. Emigrante é o indivíduo que deixa um local, né? Deixa um determinado local. Imigrante é o indivíduo que está chegando a determinado local. Como é que é isso? Para você entender melhor. Imagina que você é um brasileiro e está indo morar na Europa, França, Inglaterra, Irlanda, não sei, né? Então você está saindo do Brasil e indo para um país europeu, um país na América do Norte, né? Beleza. Quando você sai do Brasil para outro país, ou seja, você está deixando o local, o seu local, você é um emigrante. Mas quando você chega nesse país, quando você chega na Irlanda, por exemplo, você passa a ser um imigrante para os irlandeses. Então, mas isso não é restrito às circulações internacionais. Essas nomenclaturas podem também ser colocadas para migrações internas, né? Então, o imigrante nordestino, né, que sai do Nordeste, vem para a região Sudeste ali na década de 70, no período do êxodo rural, que nós vamos falar mais para frente. Então, existem nas migrações, nesses movimentos populacionais de muito tempo, existem algumas nomenclaturas que nós vamos trabalhar, que precisamos ter a ideia do que seja. Mas o importante para você ter na sua cabeça, é importante que você tenha essa consciência do que esses movimentos populacionais são importantes. Por que são importantes? Porque o que leva essas pessoas a se movimentar? No primeiro momento, nós sabemos historicamente que o homem, né, a espécie, era nômade, ela não tinha uma parada, ela só vai ter uma parada fixa em um local, né, que vai deixar de ser nômade e ser sedentário, quando ele quando ele consegue domesticar animais e plantas, né, vegetações que eles vão cultivar. E aí ele percebe que ele não precisa mais ficar andando atrás do seu alimento, né? Então ele começa a ficar mais sedentário. Então ele deixa de circular. O que mais tarde vai incentivar e vai impulsionar esse processo é um processo de industrialização, um processo de diminuição das distâncias, o avanço tecnológico, tudo isso é fator importante no processo de movimentação populacional. Quando nós vimos as grandes movimentações populacionais do mundo, você vai ver que a partir do século XV, XVI, você começa a ter ali as grandes navegações, o que eles chamam, né, de grandes descobrimentos, e aí você começa a ter uma circulação maior, né? Europa, América, Ásia, a colonização é um grande fator do processo de migração. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando estamos falando em movimentos populacionais em que a cada momento histórico vai ter a sua importância e o seu porquê nesse processo, tá certo? Uma migração importantíssima é o que a gente chama de migração pendular. E aí parece meio complicado aqui, né? Nós poderíamos falar de tantas outras migrações, falar do processo histórico, mas eu quero firmar de uma vez com vocês essa migração, porque essa migração ela é cotidiana. Nós acabamos por sentir e participar dessa migração. Então, a migração pendular é o deslocamento diário de população entre municípios para trabalho, estudo, diversas atividades do tipo.
eu vou e volto para o meu local de trabalho. Eu saio da Baixada Fluminense e vou para o Rio de Janeiro e vou e volto, vou e volto. Esse movimento de ir e vir lembra o movimento de um pêndulo, né? Então é um movimento de ir e vir diariamente, cotidianamente, principalmente por conta das grandes metrópoles, né? O crescimento urbano, as grandes metrópoles vão intensificar esse movimento principal, que é o movimento pendular. Então, esse primeiro momento da gente aqui conversando, eu quero que você tenha na cabeça o seguinte: migrações são movimentos populacionais importantes no mundo inteiro e algumas migrações são características e são importantes nos seus conceitos. A emigração e a imigração, quando sai de um local e chega em um local. A migração pendular, né, característica principal do movimento de uma população, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, nas grandes metrópoles. Né? Existe também a migração sazonal. A migração sazonal, sazonalidade, tem relação direta com a questão do tempo, das estações, do processo de trabalho, né? O período de colheita, o período de plantio, né? Por isso coloco inclusive essa imagem aí do trabalhador do campo com a cana-de-açúcar, né? Possivelmente um boia fria, né? Aquela pessoa que vai trabalhar no período da colheita da cana-de-açúcar. Acabou aquele período, ela vai ter que ir para outro lugar, trabalhar em outro momento, em outra colheita. Então você veja que o aumento ou a diminuição da população em certos locais vai estar diretamente ligado também às estações do ano, plantio, colheita, essa coisa toda. Um outro exemplo de sazonalidade é se nós formos falar da região dos lagos, Cabo Frio, Saquarema, né, Búzios. Essa região, quando chega o verão, você tem um aumento da população por conta do verão, período de verão, férias, também é uma sazonalidade. Então é importante que se atenha a esse processo. Sazonalidade está muito ligado também ao que a gente chama de transumância, que na verdade é a utilização do solo, é a utilização da área, do terreno. Então, muito ligado a rebanhos, a cultivos e rebanhos, né? Bovino, caprino, em um momento do verão está numa área de relevo mais alto, no momento de inverno está numa área mais de planície. Então há uma relação aí também de sazonalidade. Tá? É importante que nós tenhamos consciência, que tenhamos na cabeça que essas migrações sempre vão acontecer motivadas ou incentivadas ou impulsionadas ou impostas por algum motivo. Tá? Ninguém simplesmente vai sair de um lugar para outro porque agora eu quero ir para outro lugar, quero tentar a vida em outro lugar, quero largar tudo aqui, vou para ali, vou para cá. Não, não é assim. Existe uma motivação. Né? Importante esse trecho, inclusive, que eu tirei do material que a gente utiliza. As migrações externas são fluxos de população que atravessam fronteiras políticas, deslocando-se dos países de origem para fixar residência legal ou ilegal em outros países, podendo dessa forma alterar o efetivo populacional dos dois lugares. O que ele está dizendo com isso? É que essas migrações externas, e aí a gente vai pensar depois também, as migrações internas também vão ter essas relações. Essas migrações externas, elas vão além das fronteiras dos países, elas vão muito além das fronteiras dos países, podem ser de forma legal ou ilegal, e aí nós vamos pensar aqui também a relação entre imigrantes e refugiados, é importante termos isso na cabeça. Essa relação ela vai modificar de forma direta a população de um país, a população de uma área, de uma região. Então é importante que estudemos, então, é importante que tenhamos então na cabeça o que leva as pessoas a essas modificações. E aí nós temos fatores migratórios de repulsão e fatores de atração. Fatores de repulsão, problemas socioeconômicos, né, desigualdade social, desemprego, fome, essas coisas todas. Guerras, ninguém vai ficar por mais tempo que dure, por menos tempo que dure,
num local onde tenha guerra, morte, né? Perseguições políticas, ideológicas, religiosas, catástrofes naturais. Então nós temos aí no mundo uma série de pessoas que acabam migrando, que acabam se movimentando, motivados por uma expulsão, por uma repulsão. Não dá mais para sobreviver, vamos sair daqui e buscar um outro lugar. Essa guerra está matando muito a população, grande parte da população então tenta escapar. Temos casos aí na Síria, principalmente, é um caso muito atual, né, dos refugiados sírios, mas isso existem N lugares no mundo que vão ter também essas mesmas questões, perseguições religiosas, catástrofes naturais. O Brasil, inclusive, ele recebeu muitos imigrantes do Haiti por conta também do terremoto do Haiti, das catástrofes no Haiti. Então você tem fatores de repulsão, mas também tem os fatores de atração. Por que as pessoas vão para certos lugares? Por que pessoas escolhem alguns lugares diferentes? Possibilidade de melhoria de vida, trabalho, emprego, né? Trabalho, saúde, moradia, né? Condições sociopolíticas favoráveis. Eu posso ter liberdade de expressão, eu posso exprimir, posso externar a minha ideia, o meu desejo político, religioso, uma economia dinâmica que circula o capital, em que as pessoas possam empreender. Então, tudo isso também faz e também são fatores de atração. Então, veja, as pessoas não circulam pelo mundo simplesmente porque querem circular. Existem fatores que impulsionam as pessoas, ou infelizmente porque são problemas, né, guerras, perseguições, ou porque realmente as pessoas querem ir além, querem evoluir, querem crescer, querem mudar de vida em algum ponto, e aí procuram esses fatores de atração. Né? Aí nós temos um mapa para a gente analisar um pouquinho as épocas das migrações, das principais migrações mundiais. Se você analisar direitinho, você vai ver que essas linhas azuis, né, essas setas azuis, são as correntes migratórias do século XVI até o século XIX, principalmente no processo de colonização da América, né, dessa colonização da América. Né? Depois nós temos ali as correntes migratórias dos escravizados africanos, né, dos escravos africanos do século XIX, XIX, XIX. Mais à frente a gente tem um outro mapa, que isso é importantíssimo de ver também. O Brasil, principalmente, foi uma grande área de recepção desse tráfico, né, de escravos. Isso é muito, muito importante, sério para a questão da migração e da contingente populacional. Então você vê que em alguns momentos, em algumas épocas, você tem uma maior migração, um fluxo de migração um pouco maior, principalmente no período da colonização, depois os escravos, né, também nesse período. Aí nós temos ali as correntes migratórias de 1830 a 1939, e esse período aqui é o período que muita gente sai da Europa. Se você pegar esse períodozinho aqui do metade do século XIX, início do século XX, você vai perceber que nós temos aí grandes problemas. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós temos aí gripe espanhola no início do século XX. Né? Então, isso também faz com que as pessoas se desloquem, principalmente da Europa, aonde acontecem os grandes conflitos, para o mundo. Né? Você vê que a América e o Sudeste Asiático, a Austrália, sempre vão ser grandes áreas de atração para a população europeia. E depois da Segunda Guerra Mundial, você tem correntes migratórias para a Europa, no sentido de buscar, inclusive, a própria reconstrução europeia, a própria ideia de uma recuperação econômica na Europa. Né? Aqui a gente já vai falar um pouquinho mais de Brasil. Esses são os principais povos que vão ser imigrantes, né, que vão migrar para o Brasil, que vão vir para o Brasil. Os portugueses, né, os italianos, os espanhóis, aqui em porcentagem, né, os italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e os alemães. Né.
Mas aqui é um dado interessante que você tem esse período todo aí, desde aí do século XVIII até o início do século XIX, século XX, perdão, século XVIII ao século XX, mas tem um dado principal na população brasileira que ela não pode ser esquecida e ela precisa ser lembrada constantemente, até por todo a formação populacional, como já dizia o professor Darcy Ribeiro, né? A formação luso, a formação da matriz africana, a matriz indígena, né? Da população brasileira como uma grande população de formação diferenciada, uma população com diversos povos e culturas. Né? Então aqui nós temos principais elementos migrantes, né, imigrantes que vieram para o Brasil. Né? Em relação aos japoneses, vocês têm eles chegando já no final do século XIX ali, com o primeiro, acho que 1830, 1850, já chega o primeiro navio japonês, com os japoneses, né? Mas antes disso, nós já temos, obviamente, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, e já tivemos holandeses, franceses na formação territorial do Brasil. Então, veja, há uma grande diferença, uma grande diversidade também de povos imigrantes europeus. Né? Mas aqui que também é interessante que nós precisamos, de forma concreta, sempre lembrar. Há uma migração forçada, uma migração de elementos africanos, de pessoas africanas, de seres humanos africanos escravizados, que vão ser trazidos para a América, e em grande parte para o Brasil. Você vê que aqui você tem uma seta, né? Uma grande seta bem grossa, representando o volume de escravos que chegam ao Brasil, que chegam na Bahia, né, chegam na região do Nordeste, mas principalmente depois dessa área da África Central vai chegar muitos escravos, principalmente para a questão da mineração. Né? Então nós temos aqui no Brasil um volume absurdo de escravos trazidos do continente africano e que vão, obviamente, também fazer parte, vão compor a população brasileira. São elementos fundamentais no processo de formação da população e do país, entende? E que vão ser escravizados durante 300 anos. Eles começam a ser escravizados ali em 1500, numa quantidade bem menor. A partir do século XVII, essa quantidade aumenta por conta da cana-de-açúcar. Quando vem a mineração, a partir do século XVIII, essa quantidade se torna absurda, porque a mão de obra para ser utilizada na mineração é necessário que seja uma mão de obra muito maior. E depois, com o café, isso só vai acabar em 1888, no dia 13 de maio, com a abolição dos escravos, que foi também uma abolição extremamente injusta, no sentido de não se ter garantias dessa liberdade. Mas isso é importante para que nós tenhamos em mente, por favor. Tá? E óbvio que todo esse processo vai ebulir, vai criar a sua ebulição na formação do território brasileiro, e aí nós vamos ter, ao longo do tempo, principalmente depois, aí você tem, na década de 30, já ali a crise, né, da Bolsa de Nova York, que vai influenciar diretamente a produção de café no Brasil. Em 88 você tem a abolição dos escravos, a entrada maciça de imigrantes na produção de café. Então, quando você tem a crise do café e você tem depois, no governo de Getúlio Vargas, o início de uma industrialização, se começam então o processo de êxodo rural a partir da década de 40, 50, já as pessoas saindo das áreas de interior, né, das áreas rurais para as áreas mais urbanas. Grande parte desse processo vai acontecer
na década de 50 para frente, construção de Brasília, muitos nordestinos saem, vão para a região central do país para a construção de Brasília, e aí você tem o processo de industrialização com Juscelino e a mecanização do campo a partir da Revolução Verde, do investimento e da expansão da fronteira agrícola, que nós vamos falar agora na frente. Então, tudo isso faz com que esse trabalhador rural já não tenha mais como vender a sua mão de obra ou ter como sustentar o seu pequeno espaço de terra, e aí ele vai acabar saindo da área rural e indo para a área urbana. Esse processo de saída da área rural e ir para a área urbana é o êxodo rural. Movimento populacional que envolve a população rural que se desloca do campo em direção às áreas urbanas. Lembrando que o êxodo rural ele não acontece por acaso, porque as pessoas simplesmente queriam sair. Não. Não se tem mais trabalho, há uma mecanização intensa do campo, as pessoas acabam sendo, de certa forma, expulsas das áreas rurais, e são obrigadas a ir a vender a sua força de trabalho na área urbana, que está em grande expansão no Brasil, principalmente após a década de 60 e 70. Tá certo? Aí a gente está falando agora da expansão da fronteira agrícola, que também é resultado desse processo, desse mesmo período, da década de 70, onde nós temos ali, principalmente, a expansão da fronteira do sul para a região central do Brasil, essas linhas mais azul claras. Então, aqui você tem uma produção muito de soja, de algodão, de milho, e essa produção vai cada vez mais tomando as áreas da região central, sai, né, do sul e vem para a região centro-oeste, sai do sudeste, vai para a região centro-oeste, né, com essa produção. E hoje a expansão da fronteira agrícola é tão intensa que ela consegue chegar, inclusive, a áreas muito próximas da região amazônica, já pegando ali o norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, essa região toda já é influenciada enormemente pela expansão da fronteira agrícola. E ora, se tem expansão da fronteira agrícola, há também uma atração porque abrem-se vagas de trabalho nesse processo. Então veja, há uma movimentação gigante também por conta da expansão da fronteira agrícola. É importante a gente perceber aqui, ó, essa linhazinha que sai do Nordeste vem para a região central, a construção de Brasília. Grande parte também vem para o Sul para trabalhar nas colheitas e nas lavouras do Sul, expansão da fronteira agrícola, né? E essa galera que sai do Nordeste e vem para essa região aqui é por conta da produção do látex na borracha, né? A produção de borracha no látex aqui nessa área, que é fundamental para também movimentar a economia do Brasil, principalmente ali no período depois, junto e depois com o café, tá certo? Então, eu acho que é mais ou menos isso que nós temos para falar para vocês. Por favor, se vocês tiverem alguma coisa além, fala aí nos comentários, manda mensagem, manda um abraço, sei lá. Eu acredito que eu posso ter te ajudado aqui. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários para a gente tentar sanar a tua dúvida. Se tiver um comentário positivo, legal, bacana, se souber alguma coisa a mais, coloca aí para a gente também, por favor, para a gente estar trocando esse conhecimento. Tá bom, gente? Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até a próxima.